Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa se você está me assistindo pela manhã, pela tarde ou pela noite. O que importa é que nós vamos mais uma vez seguir com o nosso trabalho, nosso canal Ponderando com Caju, tratando sobre assuntos de economia, gestão e finanças pessoais. O que nós vamos tratar hoje, meus caros e minhas caras, é um assunto na sequência que nós já vínhamos observando. No vídeo 24, nós tratamos a respeito de preço de produção. Número 25, nós tratamos preço de mercado. Depois, no número 30, nós tratamos lei de oferta e procura. E esses três vídeos, eles formam uma sequência e têm uma linha de coerência. E hoje nós vamos tratar custo e lucro como um desdobramento do preço. Quando nós estudamos preço de produção, ele vai se fundamentar na teoria do valor-trabalho. Porque toda empresa, não importa se é de agricultura, de indústria ou serviços, ela tem um preço de produção. Depois, quando nós vimos o preço de mercado, ele já é diferente. É quanto que você vai pagar por esse trabalho realizado. Aí já se torna diferente, já aí entra uma negociação, aí já entra o comércio, aí já entra o acordo. Então vejam que o preço de mercado já é um valor também mais expresso em dinheiro, de quanto se está disposto a pagar. E quando nós observamos daí a lei de oferta e procura, inclusive ilustramos com a canção de Zé Ramalho, Garoto de Aluguel, é que nós aproximamos as duas coisas. A produção de um lado e a demanda de outro, e o ponto de encontro de formação desse preço. E aquela música ela foi exatamente muito útil por isso, porque é uma composição excelente, altamente significativa, e que nos foi de muito préstimo para os nossos estudos. Agora, quando nós estudamos custo e lucro, nós vamos aproveitar o mesmo exemplo que era das safras. Lembram que o preço de produção e o preço de mercado, nós tratamos a respeito da safra de trigo. E empregamos um método. Nós pegamos o valor de produção e dividimos pela quantidade produzida. Esse método serve para a agricultura, serve para a indústria e serve para os serviços também. Mas não é o único. Ele é o mais simples e ele é o básico. E como nós estamos lidando com coisas mais de essência, é esse que nós vamos utilizar, continuar utilizando. Bem, hoje, quando nós tratamos a respeito de custo e lucro, o que eles são? Eles são os componentes do preço. Porque todo o preço, seja qual for, não importa se é de produção, não importa se é de mercado, ele tem esse desdobramento. Ele se desdobra em custo de um lado e lucro de outro. E aqui o que nós estamos vendo? Nós vamos ver o desdobramento do custo e do lucro em três situações. Na safra 0, ou a safra inicial, a safra 1 e a safra 2. A safra 0, ou a safra que nós damos o ponto de partida, o que ele está dizendo? Que aqui nós temos a situação ideal, que um produtor espera daquilo que ele está produzindo. Na safra número 1, nós temos uma condição ruim, e na safra número 2, uma condição altamente favorável. Bom, prosseguindo. O que é o custo? O custo é aquilo que se gasta com produção. E no momento em que você está cobrindo exatamente esse custo, a empresa ela sempre volta a ser o que ela é. O custo envolve uma série de gastos, de pagamentos, de despesas.
Por exemplo, as despesas com mão de obra, as despesas com maquinário, as despesas com os fornecedores e as despesas com os trabalhadores. Muito bem. Estes elementos compõem o custo. E todas as vezes que esse custo ele é preenchido, significa que a empresa ela não ganha, mas também não perde. Ela está numa situação de empate. E depois do custo nós temos o lucro. O lucro o que é? É o ganho que a empresa vai ter. Se nós voltarmos à teoria do valor-trabalho, o custo é o quê? É o valor do trabalho necessário. E o lucro o que é? É o valor do trabalho excedente. É um valor trabalho excedente que compõe o ganho. Então, daí sim, os dois somados dá a venda. Então, no nosso marco zero, que nós estávamos plantando trigo, quanto é que nós gastamos na produção? Quanto é que nós gastamos para produzir? O gasto para produzir é o custo. Nós gastamos 170 mil. Correspondia a quanto? 85%. E houve um lucro? Houve um lucro de 30 mil, que correspondeu a 15%. Porque esses 200 mil é por quanto a produção ela foi vendida. Daí, é claro, essa venda ela se desdobra no custo, que foi o valor gasto, e o lucro que ficou para o produtor, de 15%. Essa aqui, somando os dois, portanto, né, dá 100%. Então, isto aqui é a nossa situação de ponto de partida. Muito bem, vamos continuar. Daí vem a safra 1. Na safra 1, ela não é uma boa safra. Na safra ideal, nós colhemos 100 mil quilos. Na safra 1, nós colhemos 80 mil quilos. O clima não ajudou. Ou teve chuva demais, ou teve chuva de menos. Ou teve pragas. Aquelas coisas que a agricultura está sujeita. E ao invés de se colher 100 mil quilos, que era a safra ideal, colheu-se 80 mil quilos. No entanto, os gastos que você fez foram os mesmos. Olhem, os mesmos 170 mil aqui são os mesmos 170 mil aqui. Porém, como você está colhendo menos, você também vai vender menos. Daí, na hora de você vender a produção, você foi vendê-la por 176 mil. Esses 176 mil, 170 cobre o custo. Aqui cobriu a despesa. E os 6 mil é o ganho do produtor. Então vejam, o gasto com a produção continua o mesmo, 170 e 170. Mas agora observem bem que houve uma alteração no custo. Porque o valor de venda diminuiu e o custo aumentou para 96%. E o lucro caiu para 3% apenas. Por quê? Porque a quantidade colhida não foi aquela esperada. Então, observem que o custo e o lucro, eles também se alteram percentualmente. O custo é sempre o mesmo gasto. Nós vamos admitir essa hipótese, para a gente poder conduzir o raciocínio. E vejam que, aqui, na situação ideal, vejam só, o preço de produção, que era este primeiro, era 2. E o preço de mercado também era 2. Quer dizer, você vendeu a tua produção pelo mesmo, vendeu no mercado a tua produção pelo preço que você havia produzido. Aqui coincidiu. Foi uma coincidência. Muito bem. Agora, se vocês notarem bem, nós vamos ver que como essa quantidade colhida diminuiu, nós vamos ver que o preço de produção aumentou. Foi 2,50. Mas uma coisa é o preço para produzir. Outra coisa é quando você vai vender. A venda é bem diferente. Então, vejam que
nesta venda, ele conseguiu vender os 80 mil quilos por 2,20. Se você pegar esses 80 mil quilos e multiplicar por 2,20, você vai ter os 176 mil. Muito bem. Prosseguindo com o nosso exemplo, vejam que, nesse caso aqui, o preço de produção ficou maior do que o preço de venda. Porém, você ainda tem lucro. Um lucro de 3%. O lucro diminuiu? Diminuiu, sim, sem dúvida. O gasto com a produção continuou os mesmos 170. Porém, percentualmente, vai representar mais. Está representando 96%. Por quê? Porque você está colhendo menos. E você está vendendo um valor menor. Muito bem. Essa é uma situação ruim, desfavorável. E aqui nós temos a safra número 2, que é uma situação daí ideal. Ideal que eu quero dizer, não. É uma situação altamente favorável, onde as condições climáticas foram excelentes e você pôde colher uma safra também excelente. Nesta situação, o que aconteceu? O custo que você continua gastando com a produção são os mesmos 170 mil. Você sempre está gastando, tendo sempre o mesmo custo. Sempre. Vamos admitindo assim. Porém, como você teve uma situação altamente auspiciosa, tudo ocorreu da melhor maneira possível, choveu na hora certa, ventou, o regime de ventos foi pequeno, não houve pragas, você colheu 120 mil quilos. E na hora que você foi vender esses 120 mil quilos, a situação estava também muito favorável e o mercado estava pagando 2,50. Então, quando você pega esses 120 mil, você vende por 2,50 e você obtém uma venda de 300 mil. Na hora que você vai fazer a proporção do custo, o custo caiu para 56% e o lucro aumentou para 43%. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e esse era o objetivo, mostrar que os componentes do preço são custo e lucro. Porém, eu coloquei isso utilizando aquele mesmo exemplo da produção de trigo em três situações. A situação ideal, 0, a situação ruim e a situação boa. Na situação ideal, você colheu 100 mil quilos e vendeu cada quilo ao preço de mercado de 2. Obteve 200 mil. Na situação ruim, você colheu 80 mil quilos e o mercado apenas estava pagando 2,20, pagando até um pouco mais. E o lucro caiu para 3%, porque você colheu menos. E por último, nós temos a safra número 2, com uma colheita excelente. Porém, o mercado ainda estava muito favorável, olha aqui, ó, pagando 2,50, enquanto o preço de produção até caiu. Então, aqui o lucro foi muito melhor. Muito melhor porque você estava tendo um preço para produzir de 1,66, estava sendo pago 2,50. Então vejam, o que eu fiz? Eu mostrei como que o custo e o lucro eles se alteram percentualmente. Porque parti do princípio que, para não piorar as coisas, que você está sempre gastando o mesmo com esta produção. Mas na hora que você vai colher, né, até o momento da colheita, muita coisa pode acontecer.
E essas muitas coisas é que alteram a quantidade colhida. E também tivemos a situação favorável de que o mercado estava pagando bem. Ó. Aqui era 2, passou para 2,20 e passou para 2,50. Mas pode acontecer uma situação ao contrário? Claro que pode. Claro. Fazendo uma provocação para vocês, vamos supor o seguinte. Vamos pegar a safra 1, que foi colhida 80 mil quilos. Nessa safra 1, que foi colhido os 80 mil quilos, se você reduzir esse preço de mercado, que é o quanto vão pagar, de 2,20 para 2,10, já vai aparecer prejuízo. Já vai aparecer. Se o mercado, ao invés de pagar 2,20, pagar 2,10, multiplicado pelos 80 mil quilos, que foi a tua colheita, você vai ter o valor de 168 mil. Valor de venda. Porque é isso que o mercado está pagando. Ele está pagando isso por ter se alterado em apenas 10 centavos. De 2,20 para 2,10. Então veja, aqui você vai vender a tua produção por 168 mil. Esses 168 mil aqui não cobrem os 170. Ficou abaixo. Então o custo aqui vai aumentar ainda mais do que isso e o lucro vai desaparecer. Vai se tornar daí prejuízo. Vejam vocês, nessa situação aqui. Então, o que nós estamos trabalhando é com simulações. Mas para mostrar a vocês a importância desse custo e desse lucro. Porque o lucro é que vai fazer a empresa se expandir. O lucro vai provocar a expansão da empresa, que está dando sustentação para isso, que é o trabalho excedente, em valor excedente, e vai remunerar o proprietário desse capital. Que nesse caso nós estamos lidando com um fazendeiro. Então, meus queridos e minhas queridas, agora nós fechamos todo um ciclo, que era preço de produção, preço de mercado, lei de oferta e procura e, finalmente, custo e lucro. Nós continuamos assim andando, desvendando a nossa economia, porque isso aqui é uma coisa universal. Isso aqui é em qualquer parte do planeta, aonde o capitalismo ele se desenvolva. Ele tem esses dois componentes no preço. Falando de uma maneira muito simples, muito elementar, e por aqui eu também vou me despedindo de vocês. Tomara que vocês tenham gostado, porque é muito importante isso, custo e lucro. Não apenas economicamente, mas ele serve para a gestão e, obviamente, né, para finanças pessoais, porque o custo mostra o quanto que você gasta com uma produção. O custo é, digamos, aquilo que, num âmbito de finanças pessoais, a gente gasta para se manter. O salário, não, obviamente, não significa, quando sobra alguma coisa, que seja lucro, mas pode se destinar para uma poupança. Então, essa poupança daí pode permitir a gente, no futuro, comprar um automóvel ou melhorar, né, a nossa situação. Então, meus queridos e minhas queridas, era esta a minha mensagem para hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero também que eu tenha sido claro. E aqueles que gostaram, que acharam que isso foi importante para compreender um pouco mais desse funcionamento da economia, por favor, deem os seus likes, que nós vamos continuar com o nosso trabalho. Até
uma outra vez.